Olá, Joaquim Sapinho. Qual é, para si, a quinta essência do seu ofício de cineasta? Dar testemunho. É como se a cada filme houvesse uma conjugação entre o que eu estou a sentir e o que eu sinto que é o momento, a época, e o que resulta daí é uma espécie de testemunho do que é. Um testemunho de si próprio ou do mundo que o rodeia? Eu penso que eu queria que fosse do mundo, mas isso cabe às pessoas depois que veem os filmes, se isso foi conseguido ou não foi conseguido. Quer seja filmar uma rapariga, quer seja filmar uma guerra, quer seja filmar uma separação. Eu gostava de conseguir retratar isso e isso fosse parte também da vida das pessoas, não fosse só parte da minha vida. Joaquim Sapinho nasceu há 42 anos no Sabugal, bem perto da Serra da Estrela. Entrou no mundo dos filmes depois de frequentar a Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. A primeira obra, intitulada Corte de Cabelo, estreou há pouco mais de uma década. Já nessa altura, o cinema de Joaquim Sapinho surpreendeu pela naturalidade dos personagens, filmados quase em jeito de documentário. Um registro reconhecível também na mais recente obra, Diários da Bósnia, um testemunho em torno das marcas da guerra num país culturalmente muito distante de Portugal. Como é que se lembrou de rodar um filme num país que tem praticamente nenhuns laços com Portugal e ainda por cima mergulhado na guerra? Eu acho que o detalhe foi por contraste. Como eu tinha feito um filme tão feliz e tão exuberante e tão sobre a juventude, sobre as pessoas apaixonarem-se, e ao mesmo tempo o corte de cabelo, e ao mesmo tempo senti, mas a felicidade é tão perecível, tão frágil, e nem sequer depende de coisas tão complexas e tão poderosas. E pensou, vou à procura de uma guerra. Não, esta guerra está a acontecer. E, portanto, eu tenho que retratar também as coisas que correm mal, não pode ser só a felicidade. Mas aqui a questão é que não era um filme, porque não ia lá com atores, com uma máquina de filmar, num dispositivo. É verdade, nem sequer tinha dinheiro. Foi uma espécie de compulsão de sentir que eu sou cidadão da Europa e não sou apenas receptor de notícias. E qual era a imagem que tinha dessa guerra, antes de ir para lá, antes de lá chegar? Eu acho que isso é a única coisa que desde o princípio se manteve neste projeto, que é o que é ser muçulmano da Europa. Muçulmano da Europa, mas não como imigrante. Imaginemos, há um termo que é a pseudomorfose histórica, a possibilidade de imaginarmos que a Europa era muçulmana, que, por exemplo, Portugal teria continuado a partir do século XV muçulmano. Digamos que quis saber como é que se sente um povo muçulmano isolado na Europa? Não. Um povo muçulmano europeu. Imaginemos que nós éramos muçulmanos e éramos ocidentais, não é mesmo? Então, mas foi isso que o atraiu à Bósnia, é isso? O facto de ter uma cultura muçulmana? Foi a conjugação entre ter acabado o filme, a felicidade e a guerra, e, por outro lado, pensar as possibilidades históricas são tão complexas. Afinal, há europeus há 4 séculos que são muçulmanos. Quando lá chegou, ficou surpreendido? O que eu fiquei foi esmagado pela violência. Uma coisa é as ideias e outra coisa é estar com as pessoas e com o sofrimento. Por exemplo? Quando uma pessoa vê, nós estamos num edifício, e quando se vê um edifício em que cada janela, à volta de cada janela há 1000 balas, não é possível ter ideias, não se consegue ter ideias. Eu levei algum tempo depois do choque, entrar num edifício desse e ver que houve alguém que esteve a disparar durante 3 ou 4 anos para aquela janela e que desta janela também esteve a fazer o mesmo, o que há é choque, o que há é horror. Filmou? Não comecei logo a filmar porque não consegui. Eu tinha a câmara, arranjei uma câmara, decidi que ia filmar. Arranjou o quê? Lá? Através de amigos consegui arranjar uma câmara, porque eu ainda não tinha decidido se ia fazer o filme, se não ia fazer o filme. Quando foi para lá não levava câmara, é isso? Ainda não estava preparado para filmar, e depois consegui arranjar maneira através das tropas portuguesas de lhe fazerem chegar uma câmara. Mas só que não começou a filmar o que é que testemunhou e que não ficou filmado?
Eu acho que o principal é o que uma pessoa sente. Eu senti que aquilo podia ser comigo, eu senti que aquilo podia ser em Lisboa, eu senti que aquilo podia acontecer imediatamente na minha vida. Como assim? Porque as pessoas eram pessoas como nós. Não era possível dizer a desculpa que era um outro contexto, que era África ou que era... Não, mas são muçulmanos, pelo menos mas em Sarajevo. Como é que se define o que é um muçulmano? Eu podia ser um muçulmano. Em Sarajevo não há qualquer distinção. As pessoas que estiveram lá sabem isso. Foi tudo um choque. É como se, por exemplo, se pensarmos também nos judeus, para mim o que é mais chocante quando pensamos nos judeus e no genocídio, no Holocausto, mas como é que as pessoas se distinguem? Por exemplo, na Alemanha, como sabemos, os judeus, a maior parte dos judeus nem sequer eram religiosos, estavam completamente integrados. Como é que as pessoas vão e escolhem uns e não escolhem outros? É uma coisa horrível, assustadora. Ora, em Sarajevo é o mesmo. Como é que eles faziam nas patrulhas? Como é que eles apanhavam as pessoas? É um inferno. Era casa a casa, imagino eu, não é? Portanto, era vizinho a vizinho, não é? Mas as pessoas estavam casadas e misturadas. Como é que se faz esta separação? Sendo que quando entrou lá, não estava em guerra, tinha acabado de sair da guerra, isso? A guerra tinham sido assinados os acordos de Dayton há uns meses, mas ainda havia focos de guerra e ainda não tinha sido estabelecida a paz. Quer dizer que passou por situações tensas, de perigo ainda, é isso? Não só passei por situações tensas e de perigo, como as pessoas não se sentiam seguras ainda. As pessoas não sentiam ainda que a guerra tivesse acabado. Pensavam que era mais um acordo. Como é que se movimentou lá nessas circunstâncias? Mais deve ter sido uma complicação. Havia a complicação da situação de guerra e de pós-guerra. E depois havia a situação de não estarmos preparados para filmar e disso dar uma espécie de acaso que permitia uma fusão total com os acontecimentos. Muitas vezes tínhamos boleia, de colegas jornalistas, portugueses ou estrangeiros. Portanto, foi em si a filmagem uma aventura. Digamos que não havia script. Nunca houve script. Foi totalmente improvisado, é isso? Porque as ideias que eu tinha sobre o que é que era uma guerra, dizia-se que era uma guerra étnica ou que era uma guerra religiosa, mas depois lá isso não era visível. As poucas ideias que eu tinha para a possibilidade de fazer um filme ruíram. Então eu tive que ir descobrir o que é que era a Bósnia, em vez de ir impor as minhas ideias. E o que é que encontrou? O que eu encontrei foi um grande sofrimento. Eu nunca tinha estado num cenário de guerra e eu acho que a coisa mais impressionante é como é que se vive depois de se matar e de se morrer desta maneira. Encontrou pessoas... E sente-se nas pessoas como um todo, não é? Porque uma pessoa pode dizer isto do ponto de vista psicológico de uma pessoa, mas sente-se na comunidade. Na cena do Elétrico, vê-se o estado em que as pessoas estão por terem vivido como viveram, mas como comunidade. Não é mais. Eu acho que a dificuldade do filme, é por isso que o filme tem tantos planos gerais e tenta falar, e não vai, por exemplo, ao modelo da entrevista, é que eu queria, a partir de certa altura, o que eu queria partilhar com os espectadores era a sensação que eu tinha de como há uma espécie de psicologia do sofrimento de um grupo, de uma comunidade. E não individual, é isso? E não apenas individual. Porque nós, em individual, podemos senti-lo aqui, não é? Acontece que o guia que o acompanhou durante algumas das suas deambulações na Bósnia tinha também ele participado em ações terríveis, não é? Isso foi uma coisa chocante, porque quando começámos a ir aos sítios